Olá, muito bom dia, muito bom dia a todos, na paz do nosso Salvador. Hoje eu gostaria de estar compartilhando aqui pelo Instagram. Depois vou estar baixando a live e colocando lá no YouTube. Uma carta do Altíssimo, é só para quem acredita, não é nem para quem não crê. Porque a mensagem ela só tem um efeito na vida de quem acredita. Na vida de quem não crê, a mensagem do Eterno não tem efeito. Que infelizmente na vida de quem não acredita na mensagem, a palavra dele não se faz efeito assim na vida de quem não crê. Felizmente. Eu não posso empurrar a palavra, né? A mensagem. Longe de mim isso. Não posso fazer nada disso. Hoje o tema da mensagem é hora de andar sobre as águas. Filhos e filhas de Sião, despertem, despertem, meus amados, ao som da minha voz, a voz do seu noivo. Aquele que os ama mais do que qualquer um, jamais poderia amá-los. Aquele que deu tudo por vocês. O sangue da minha vida, para que vocês pudessem ser um comigo para a eternidade. Vocês cativaram o meu coração. Quando eu olho para vocês, eu vejo as minhas obras-primas e a minha noiva, criadas para o Rei, que são amadas além da medida, e em breve serão coroadas com glória. Vocês são merecedores através do meu sangue e do meu sacrifício. Vocês são aceitos através do amado. Venham para o centro do jardim, para o centro do meu coração e da casa de vocês. Venham dançar comigo, minha noiva. Resplandeçam, ergam-se e vejam. O meu coração derrama todo o meu amor por vocês. E quando eu olho para vocês, eu vejo o meu coração refletido no amor que vocês têm por mim. Eu os formei e moldei. Eu moldei vocês à minha imagem. E como oleiro, eu os criei com o barro que detém a minha presença, e vocês são meus. Ai, ai.
Eu os amo e vocês são lindos aos meus olhos. Quando eu os vejo, eu vejo lutas, eu vejo dor e tristeza, mas eu também vejo a vitória que vocês ainda não conseguem ver. Eu vejo as promessas cumpridas e o resultado da sua obediência. Eu vejo a obra concluída, que eu sou fiel em concluir. Eu vejo a criação de algo tão único de valor, inestimável, mais precioso que a prata ou o ouro, mais precioso que qualquer joia existente. Eu vejo o propósito pelo qual vocês foram criados, cumprido, e eu vejo a minha manifestação. Eu sei que vocês aguardam com ansiedade e se questionaram por que parece que a minha vinda demora tanto. Eu estive com vocês em todas as conquistas e fracassos da vida, e agora, quando vocês sentirem que não têm mais forças, que não há mais para dar, quando a esperança de vocês for desafiada, então eu irei. Eu os testei e os fiz passar pelo fogo. As tempestades chegaram e mais virão para o mundo, mas vocês estão cercados por todos os lados. Eu protegi vocês e nada pode prejudicá-los. A vitória de vocês será conhecida, ao que eu me movo poderosamente em meio ao meu povo. Está na hora. É hora de andar sobre as águas, meus amores. A água está subindo, mas mantenham os olhos fixos em mim. Eu estou na tempestade, mas eu sou. Não temam, sejam corajosos, saiam do barco, meus filhos. A minha mão está estendida. Deixe suas preocupações para trás e venham até mim agora. Esta não é a sua luta, é minha. Eu derramarei água viva em suas almas secas e cansadas. Eu fortalecerei e sustentarei vocês com a minha destra justa. Eu aumentarei a fé e derramarei cura, misericórdia e graça, como vocês jamais conheceram até agora. A fé os amadureceu, e vocês não se deram a concessões. E eu vejo vocês, eu vejo meus lindos e ouço os seus clamores e suas orações sinceras. Eu sei de tudo, confiem em mim, que tudo está em minhas mãos, e tudo está exatamente como eu projetei. Eu estou chamando vocês, saiam dela, meus amores, pois chegou a sua hora. Estou chamando vocês para ficarem de pé. Declarem e decretem. Suas orações foram ouvidas, e eu estou aqui. Eu estou entre vocês, meus amores. Eu sou com vocês, e estou em vocês. Vocês podem me sentir em seus batimentos cardíacos? Eu derramarei de vocês sobre todos os que têm sede e farei viver os ossos secos.
Acreditem que o meu braço não é curto demais para responder quando vocês chamam. Vocês foram convidados para o casamento do Cordeiro. Preparem-se para a nossa união. Vocês foram lavados e limpos, e eu preparei suas vestes nupciais. Suas vestes de linho são puras e sagradas. Somente a justiça e o amor prevalecerão por toda a eternidade. Quando vocês receberem suas recompensas e seus novos nomes, vocês sempre irão me adorar em espírito e em verdade. Adorem em meu santuário. Busquem a minha face e vocês verão. Recebam o renovo, recebam a minha cura, recebam o meu derramamento, recebam os meus dons do alto. Vocês estão livres, meus amores, o Rei os libertou. Eu estou indo atrás de vocês e eu não decepciono. Eu os amo, meus amados, seu noivo e seu rei, Yahushua HaMashiach. 1 João capítulo 4, versículo 10. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Hebreus 10:10. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Isaías 28, versículo 5. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Bom, esta é a carta do nosso amado Rei, né? Para quem acredita, para todo aquele que é seu escolhido, para todo aquele que Ele mesmo escolheu. Deixa eu ir bem aqui, que eu vou bem aqui rapidinho. Já volto. Não saia daí. Eu vou já voltar com a palavra.
Voltei. Disse que eu ia voltar. Voltei. Agora me aliviei. Obrigado a todos que entrou aí na live. Tá? Agradeço. Que você não entre da forma que você entrou. Que você não entre, ou que você não entre da forma que você entrou, e que você não saia daqui da maneira e do jeito que você entrou. Mas que você saia daqui renovado com a mensagem, porque a palavra do Criador, o Pai, né? Ela renova nossas vidas. Ela traz vida, traz ânimo, traz tudo de positivo para as nossas vidas, apesar dos dias difíceis. Né? E o tema hoje dessa mensagem é hora de andar sobre as águas. Né? É hora de decidirmos andar sobre as águas. Mas infelizmente tem gente que não, né? Que pensa que não é mais hora, né, para se andar sobre as águas. Fazer como um mestre, né? Como diz a palavra, como fala. Sejai fortes, sejai corajosos, sejai-vos do jeito que ele pediu para que sejamos. Fortes, corajosos, semelhantes a ele, com semelhança e com graça. Graça é graça, né? A graça faz nos fazer com que a gente viva de uma maneira diferente. Hoje eu vivo de uma forma muito diferente, porque quem vive debaixo de graça, né, vive de um jeito diferente, de uma forma bastante diferente. E eu tenho gratidão por viver de forma diferente, de ser diferente de muitos. Para não ficar aqui somente aqui nas minhas palavras, eu quero estar compartilhando aqui um breve resumo também, incluindo junto com as minhas palavras, tá? Quero que você compartilhe a mensagem. Não me interessa se a pessoa acredita ou não. Estou aqui fazendo a minha parte. Estou fazendo aqui aos propósitos, não meu. Não quero me glorificar a mim. Não quero me exaltar aqui. Deus me livre isso. Distância de mim. Eu mesma me exaltar aqui, não. Não estou aqui anunciando o evangelho para ganhar um dinheiro. Não, também não. Longe de mim disso. Mas pode ficar à vontade quem desejar nos ajudar, né? Com uma oferta. Não tem importância. Quem sentir sensibilizado no seu coração, tá lá. Vou colocar o meu Pix, a minha conta aqui, tá liberado. Bom, meus amados, né? A gente tá vendo, né? Todas as coisas se cumprindo, os sinais, todas as profecias, né? Nada disso que está sobre o mundo, escancaradamente debaixo dos nossos olhos, nada disso é algo para deixar-nos assustados, porque tudo isso já foi profetizado pelo próprio Mestre. Emmanuel, né, o nosso Salvador,
Ele esteve encarnado aqui. E quando ele esteve encarnado na terra dos seres viventes, ele próprio profetizou todas essas profecias e todos estes sinais que hoje nós estamos vivendo nos 4 cantos do mundo. E daí por diante as coisas irão mais e mais, mais e mais e cada vez mais. Daí por diante as coisas irão acontecer com mais intensidade. E a palavra dele nos diz que ai daquele que não estiver preparado para enfrentar essas grandes turbulências, né? Ai daquele que não estiver preparado espiritualmente. Não é só se preparar espiritualmente não, querido. É se preparar também fisicamente. Porque é preciso se preparar no físico também. Porque senão não conseguem enfrentar os dias maus. Só que as pessoas elas têm se lembrado mais, né? A igreja do Senhor, ela tem se lembrado mais de se preparar, né? Quem vive o espiritual, a igreja espiritual, que carrega a espiritualidade, que carrega os dons, ela tem pensado mais de se preparar espiritualmente. Sendo que precisa também a igreja que é espiritual também se preparar o seu físico. Porque o Pai, ele diz que a gente tem que se preparar fisicamente. Porque se a gente ficar só se preparando o nosso espiritual, não tem como a gente conseguir passar por esse grande deserto, né, que o mundo está enfrentando. E para se andar sobre as águas, é preciso ter fé. Quem tem fé é mais que vencedor, mas quem não tem fé é um perdedor, vamos dizer assim. Porque a fé nos faz ser mais que vencedores. Sabia disso? Se você não sabe disso, fique sabendo agora, porque a fé é que te vai fazer ter a capacidade que você, na sua humanidade, não tem. Tá? Vamos aqui, para não ficar somente aqui nas minhas palavras, vou estar compartilhando um breve resumo aqui. A hora de andar sobre as águas, meus amados, já chegou. E a hora é agora. A hora é agora, nesse momento exato. Você se lembra, meu querido, minha querida, você que está aí? Você lembra da história bíblica de Pedro? Quando Pedro avistou o Mestre no meio daquela turbulenta tempestade, quando Pedro estava juntamente com os restantes dos discípulos e caía fortemente uma chuva no meio da tempestade,
E aquela chuva sacudia muito bravamente, com muita força, o barco aonde estava Pedro e os outros restantes dos discípulos. E naquele momento, dentro do barco só estava Pedro e os outros discípulos. Mas o Mestre Salvador não estava. O Mestre ele estava em um outro lugar. Creio eu que o Senhor ele estava ensinando, anunciando. Creio eu, tá? Mas ninguém sabe aonde, porque a história não diz aonde o mestre estava naquela hora onde estava muito forte aquela tempestade. E junto com a tempestade forte vinha trovões, relâmpagos, raios, creio eu. E creio eu também que... Deixa eu me ver aqui. Um vento forte também. É, isso mesmo, exato. O vento também soprava muito fortemente, com muita força. E Pedro e os outros, mas era Pedro que se encontrava mais desesperado do que os outros, né? Claro. Pedro não conseguia se aguentar ali. E eles diziam, nós vamos morrer hoje. Eles pensavam com aquilo tudo que eles iam perecer por causa daquela forte chuva e daquela forte ventania juntamente com aquele balançar, com aquelas águas que estavam turbulentas. E eles pensavam, que iam perecer naquele exato momento. E aí, bastante hora ali, eles ficaram ali apavorados. Subiu neles, inclusive em Pedro, um grande desespero. E aquilo lá, aquele desespero bateu, porque um desespero humano, o mesmo desespero que eu e você sente, porque eles eram humanos. E na hora que eles ficaram ali desesperados, quando Pedro olhava, ele viu pelo lado lá, do outro lado da água, do mar, ele viu uma luz. Mas aí ele ficou olhando aquela luz, aí ficou observando. E aí disse assim, tem uma luz ali, logo ali. Aí creio eu que na história um deles falaram assim, que luz é aquela? Que tipo de luz é aquela que eu estou vendo ali? Aí eles ficaram a observar aquela luz, né? Uma luz muito forte, lá do outro lado do mar, do outro lado aonde eles estavam. E aí, de repente, aquela luz vinha andando sobre as águas, né? Se aproximando e se aproximava. Aí, com um tempo da luz se aproximar mais à frente, os discípulos ali, inclusive Pedro, olhou e disse, olha lá, aquilo lá é um fantasma. Aquilo ali é alguma coisa do outro mundo, sobrenatural. É algo que não é desse plano. É um fantasma que tá ali, só pode ser, tá? Aí o mestre ouviu aquilo e disse, não tenham medo, pois sou eu. Aí Pedro olhou e disse, o Senhor está ali? Aí Pedro pediu para que ele fosse até ele e disse assim, Senhor, deixe-me ir até a ti onde tu estás. Aí o Senhor chegou com Pedro e disse, pode vir.
Se arretire daí, pode vir, venha. Venha andando. Não olhe para baixo, olhe para a direção. Aqui, fixando seus olhos na minha direção, mas não olhe para baixo. Nem para um lado esquerdo, e nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito. Olhe fixamente na minha direção. Tá. E aí Pedro saiu do barco, naquela imensa e intensa e forte tempestade que estava ali, juntamente com uma forte ventania, relâmpagos, trovões e etc. E aí Pedro saiu dali de onde ele estava e foi até lá. E aí Pedro conseguiu sair do barco e ir até o Senhor. E Pedro conseguiu ir caminhando sobre as águas da mesma forma que o Senhor estava. E foi. Mas aí depois aconteceu que Pedro pensou o medo tomou conta de Pedro. E então Pedro, por ele ter sentido medo naquele momento, pela forte ventania que vinha na direção do seu rumo, ele sentiu um grande medo. Bateu no Pedro um pânico muito forte. E aí naquela hora ele disse: ai, Senhor, eu vou morrer. Aí ele lá se afundou. Caiu, né? Ele caiu na hora lá, na água. E se afundou. Aí ele viu as mãos do mestre. E o mestre disse: segure minha mão. Aí ele segurou as mãos do mestre. E o mestre levantou ele, né? Pra perto. E aí, sabe o que eu vejo com isso, meus amados? Que muitas das vezes a gente está nesse mesmo estado de Pedro. Muitas vezes a gente tá tão bem na presença do Eterno, que aí muitas vezes nos atormenta o que a gente sente. O pânico toma conta, o medo vem, e o medo, a gente dá lugar para o medo prevalecer. Assim como Pedro deu lugar para o medo, e o medo se prevaleceu, deu a prevalência para o medo. Pedro deu, né? A autoridade por medo possui ele e fazer ele afundar. E muitas das vezes a gente, como ser humano, a gente faz a mesma coisa. A mesma coisa acontece como aconteceu com Pedro conosco. E aí a gente está indo tão bem andando sobre as águas, que aí a gente vê aquilo ao nosso redor, aquele barulho, aquela tempestade, aquilo se agita ao nosso redor e a gente se desespera. E aí bate aquele desespero dentro da gente, aí a gente fica angustiado, aí vem aquela angústia, aí vem aquela ansiedade, aí a gente fica ansioso, aí acaba a gente se afundando. E isso daí isso é a realidade da nossa história. Mateus capítulo 14 fala, versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Olha aí o pedido de Pedro. Olha aí, essa foi a hora que Pedro pediu ao Senhor que ele se retirasse dali para ir até lá com ele, ir ao encontro dele, ter a oportunidade também de andar sobre as águas como o Senhor estava andando. Versículo 29. Venha, respondeu ele. Quem respondeu? O Salvador.
dizendo: vem, pode vir, venha. Te dou eu esta oportunidade também de andar sobre as águas como a mim. Então Pedro saiu do barco. Estou fazendo isso aqui que é para não dizer que eu estou contando heresia, tá? Tem gente que passa e diz que isso é heresia. Não é, isso está na Bíblia. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de quem? De Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E levantou ele o braço, dizendo: salva-me, Senhor, estou afundando. Muitas vezes a gente se depara com isso. Estamos indo bem, estamos caminhando firmemente, estamos fervorosamente andando sobre as águas, estamos fervorosamente com fé, crendo, acreditando, dando o melhor de nós. E aí os sinais turbulentos ao nosso redor que nos cerca, nos faz a gente cair e afundar. E aí, quando tudo isso acontece, a primeira coisa que faz é gritar: Senhor, me socorre, pelo amor de Deus, eu estou precisando de ajuda. Senhor, me mostra um sinal, me avisa até onde eu posso ir e aonde eu posso conseguir caminhar. Muitas vezes a gente pensa assim, afunda e se apavora. Tá indo tão bem, tá indo tão legal na fé, tá com fé, tá com graça, tá com tudo bom. E aí vem essa tempestade, o vento, a ventania forte, e aí acaba caindo. Eu sei que é difícil no momento, porque servir a Ele é complicado. Servir ao Senhor é difícil, mas eu garanto que vale muito a pena servir a Ele de todo o coração, decidindo sempre vencer, vencer e vencer. Porque, na verdade, meus amados, o Salvador, Ele escreveu na sua palavra que Ele é a vitória, que com Ele tem aquilo que a gente não consegue fazer. A nossa capacidade e a nossa força só funciona positivamente se nós estivermos com o Criador. Ninguém se achegará ao Pai se não for por meio do Salvador. Se a gente tentar de uma forma própria chegar até o Pai, nós não vamos conseguir conhecê-lo, Ele, exatamente como Ele quer. A gente precisa tomar a decisão de buscar o conhecimento na presença do Rei dos Santos, dos Santos dos Santos, se adentrando dentro do secreto e buscando dentro do secreto que habita dentro de nós, que é Ele, que nós somos parte do Senhor, e Ele se encontra dentro da gente. A gente precisa tomar um mergulho de se mergulhar e não ter a coragem de duvidar das suas palavras. Quando a gente duvida da mensagem, é a mesma coisa que a gente está negando a mensagem. A parte que a Bíblia que conta uma história conhecida por todos é essa. Para mim, essa parte da mensagem do Pai, para mim essa parte, ela
nos momentos de dificuldades, nos momentos mais difíceis enfrentados na minha caminhada, ele sempre usou essa passagem aqui para falar comigo. Porque existiu já momentos que eu estava indo tão bem, mas tão profundo, estava tão fervorosamente, aí eu vi certas coisas quando eu comecei, aí eu comecei a afundar. E eu estava reparando o vento forte que soprava ao meu redor. E não estava conseguindo reparar o que estava acontecendo no meu arredor, assim. Não estava conseguindo ver o que estava acontecendo. Eu estava aqui, bem no meio. Aí eu estava indo tão bem, estava orando, estava jejuando, estava fazendo tudo que tinha que fazer. Aí depois veio aquela ventania forte e soprou. E aí quando soprou, aí eu me desesperei. Mas não cheguei a sair da presença dele. Não saí. E aí eu fiquei com aquilo. Será isso? Será com aquilo? Será que o porquê acontecendo isso? O porquê? Aí imediatamente veio os porquês na minha cabeça. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu estava enfrentando isso? Por que eu estava enfrentando essa luta? Por que eu estava me contando fraca? Por que o quê? O que? Aí veio o que? Os quês, né? Os quês na minha mente. E aí isso é aquilo outro, qual, né? Aí depois veio os quais os propósitos do Eterno, o que mais aquilo, quais aquilo outro. O que está acontecendo, o que está havendo, essas foram as palavras que vinham na minha mente, né? Que só rodava isso, funcionava isso na minha mente, essas palavras aí. E depois disso tudo, de enfrentar todas essas coisas aí, essa ventania forte, esse deserto, né, turbulento, essa tempestade muito grande, e hoje eu posso dizer que hoje eu sei. Hoje eu sei, mas não tudo. Claro, né? Que a gente aqui tá na presença do Pai, na escola do Espírito. A gente precisa buscar muito mais ainda para sabermos das coisas ainda mais. Porque a gente não sabe de tudo. Não. A gente não sabe de tudo. Não adianta você dizer bem assim, eu sei de tudo, eu não preciso mais buscar o Eterno porque eu já sei. Eu compreendo tudo, eu não preciso mais buscar pelo conhecimento dele porque eu já sei. Como tem gente que fala assim, eu não preciso mais não, eu sou teólogo, eu sei a verdade, eu compreendo, eu tenho um curso, né, de teologia aí. E aí a pessoa vai e fala, e aí ela diz, eu não preciso saber mais de nada não, que eu já sei de tudo. Eu não preciso entender isso aí não, que isso daí eu já sei. Não, a gente não nasce sabendo de tudo. A gente que está na presença do Eterno, a gente não nasce sabendo de tudo. A gente é chamado por Ele, mas a gente não sabe de tudo. Se você disser para mim, na minha presença, na minha cara, que você sabe de tudo, eu digo na tua cara que você não sabe de nada. Porque o Eterno, Ele chama e a gente tem que estar sempre buscando pelo conhecimento e deixando Ele ensinar a gente, porque senão a gente não aprende. E outra, sem dúvidas, tá? Porque a dúvida é que faz a gente afundar mais ainda e achar e pensar e não ter humildade e dizer assim, eu não preciso, porque eu já sei. Eu te digo na tua cara agora, nesse momento, que você não nasceu sabendo e você não sabe de muita coisa. É preciso você sair do seu comodismo e ir na presença dos santos e buscar pelo conhecimento que você precisa. Porque você não nasce sabendo. O Criador, Ele chama, mas não é só por chamar, mas Ele quer ensinar. Ele quer ensinar as partes da sua própria palavra. Os seus mistérios ensinados por Ele. Eu tenho isso comigo.
Eu tenho isso comigo aqui. Eu prefiro mais o ensino do Espírito do que o Espírito do homem. Do que o ensino do homem, perdão. Porque o ensino do Espírito é muito mais, 100 vezes, muito melhor do que o ensino do homem. Porque não é qualquer um que sabe. Não é qualquer um que tem o Espírito. Não é qualquer um que tem a verdade, que carrega o dom de ensinar. Não é qualquer um que tem um dom de passar o seu conhecimento um pouco mais. Não é qualquer um. Eu, por exemplo, eu não tenho esse negócio desse dom de ensino, não. Mas eu dou graças ao Eterno por Ele me usar e falar do jeito que Ele quiser falar. Porque o que funciona na minha vida é aquilo que eu aprendi com o Espírito. O que eu aprendi com o Espírito é muito mais, 100 vezes melhor do que um ensino com um homem, com um líder. Eu tenho isso comigo, que o ensino do Espírito é muito 100 vezes melhor do que o ensinamento humano. Quantas das vezes eu, com perguntas, querendo saber de respostas, eu chegava a perguntar de algumas pessoas e aquelas pessoas não sabiam me responder as minhas perguntas. Logo quando eu comecei, eu fazia muitos questionamentos, queria saber de muita coisa. E aí eu não entendi, não compreendi as coisas. Porque na verdade eu não estava debaixo da graça e sim estava debaixo da lei. E a lei, ela fazia com que eu me aprisionasse ali embaixo, acreditando somente no que a religião estava impondo para mim acreditar. E hoje eu vejo de uma outra forma. Eu não vejo mais com os olhos de quem está na lei, mas eu vejo com os olhos de quem está debaixo da graça. Porque o evangelho verdadeiro da graça pura e genuíno, ele arrancou aquela escama que estava sobre os meus olhos. Antes tinha exatamente coisas que eu não fazia na lei. Que eu não fazia, né? Porque eu pensava que aquilo ia fazer eu errar contra o meu Criador. Hoje eu faço aquilo, mas sem preocupação. Aquilo que eu não fazia na lei, eu faço hoje, sem preocupação alguma. Porque eu sei que aquilo que eu não fazia antes, aquilo não vai tirar a minha salvação, só se eu permitir. As pessoas, elas pensam, eu não vou fazer tal coisa que eu gosto de fazer, porque aquilo vai fazer com que eu me afaste da presença do Eterno, sendo que não é verdade. Você, meu amado, só sai da presença do Pai se você permitir. Você só faz algo que desagrade ao Eterno se você mesmo decidir você tomar isso aí, você vai sair da presença do Criador. Mas o inimigo, ele não vai te apresentar, ele não vai assim te empurrar com força para você fazer, entendeu? O que você acha que vai fazer você se afastar da presença do Pai. Você toma a decisão, é você que toma decisões. O Criador te deu livre-arbítrio de você escolher o que fazer ou não fazer, de tomar a sua própria decisão, de servi-lo ou não servi-lo.
mas o que tem a ver? Talvez você tá perguntando assim, fazendo essa pergunta, indagando aí do outro lado. Ah, mas essa mensagem não tem nada a ver com o tema. Tem tudo a ver com o tema. O pai usa do jeito que ele quiser. E fala da forma que ele quiser falar. Versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha aí o que o mestre falou para Pedro. Quando Pedro afundou, estava indo tão bem, aí lá Pedro afundou. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Muitas das vezes, querido, querida, irmã, irmão, muitas vezes a gente duvida, a gente afunda, a gente se cerca, ouve o barulho que nos cerca e aí a gente entra num grande tormento profundo de desespero e aí o Senhor vem, estende o braço, toma-nos nas mãos e diz na nossa cara: gente de pouca fé, por que tu estás duvidando? Eu quero dizer para você, não duvide do que você é capaz. Não duvide da tua capacidade. Tô falando aqui. Não duvide da tua capacidade. O Pai te fez com capacidade. O Pai, Ele te orienta, te dizendo que você é capaz de realizar aquilo que você diz na tua mente que não é capaz de realizar. Mas hoje Ele diz aqui assim, revira essa página. Vira essa página da tua vida e não deixe que na tua mente setas te atinjam, vozes te falem dizendo que você não é capaz. Porque nós somos capazes. Nós temos essa capacidade de vencer. Porque o Senhor, Ele quando esteve aqui, Ele nos ensinou a sermos capazes de vencer. Se a gente disser na nossa mente, deixar com permissão as setas inflamadas, os dardos inflamados atingir nossa mente, aí a gente vai ficar dizendo a vida toda que a gente não é capaz de fazer a tal coisa que a gente quer fazer. Eu não sei para quem que é que o Pai está falando isso aqui, mas eu só sei que eu tô falando aqui, não quero nem saber, só tô entregando a mensagem aqui, não tô nem aí. Eu não sei nem para quem que ele tá falando isso aqui, mas eu só sei que eu tô passando aqui a palavra. Não fique chateado com o que tá saindo aqui não, porque observe a tua vida, porque é preciso você estar em observação o tempo todo, porque existem vozes que falam com os escolhidos do Pai, dizendo que, olha, tu não é capaz. Não faz isso aí, que tu não tem capacidade para fazer isso aí, não. Ah, para que tu vai fazer isso aí? Isso daí não é para ti, isso daí tu não tem a capacidade necessária para tu fazer isso aí, não. Não tem. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, sei lá para quem é essa palavra. Você é capaz sim. E não deixe que ninguém chegue com você, te enfiando na tua mente, dizendo bem assim para você que você não é capaz de fazer o que você quer fazer.
O Eterno, Ele te deu a capacidade. Você pediu a Ele a capacidade, então Ele já te entregou. Ele já te deu com permissão. Ele já entregou nas tuas mãos a capacidade para você realizar. Será que você ainda não conseguiu compreender isso aí? Você tem sabedorias. Quando a gente busca e pede pela sabedoria, ele dá, ele entrega pra gente essa capacidade. E a gente tem a capacidade de agir com sabedoria, sendo sábios. Salomão, ele teve a capacidade de usar a sabedoria dele. Então você também tem a capacidade de usar a sua sabedoria. Não deixe que ninguém fale que você é capaz, porque você é capaz, porque o Criador te deu a capacidade. Você tem talento, então não enterre seu talento. Use seu talento. Desenterre os talentos. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Você tem talento. Ele sabe as intenções do teu coração, ele sabe até onde vai o teu limite. Ele te conhece muito mais perfeito do que você mesmo se conhece. Caminhe sobre as águas. Não deixe que as dificuldades, os problemas do dia a dia te faça perder o rumo da tua caminhada. Ande sobre as águas. Olhe fixo os seus olhos para Ele. Não faça como Pedro fez. Eu estou me arrupiando aqui. Eu estou sentindo a presença de Azael e de Uriel aqui. E eu sei muito bem que é eles que estão aqui. E eu acho legal isso quando o Pai me usa. Não tem coisa tão boa em saber que temos a proteção do Eterno nas nossas vidas. Eu acho isso muito bacana. Eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, não duvide da tua capacidade. Você é capaz, porque você está duvidando. Primeiro, você tem uma grande sabedoria, tem um talento, sabe cantar, sabe tocar, sabe fazer coisas que nenhuma outra pessoa sabe fazer. E aí você pega e enterra tudo que o Criador te entregou. Você pega e enterra tudo e deixa tudo enterrado, os dons e talentos. E aí se esconde aquilo, fica deixando os dons e os talentos escondidos. Desenterre hoje mesmo esses talentos. Isso tudo desenterre, tire isso daí. Mostre esses talentos. Use os talentos e os dons que foram entregues a você pelo Criador. Use ele para a prática, dia a dia, diariamente, ao teu redor, aonde você estiver. Use isso. Faça dos teus dons e faça dos teus talentos a tua arma, o teu escudo. O que você aprendeu, não guarde só para você, somente para você. Distribui, compartilhe com outros que estão necessitando. Assim diz o Senhor para você que está aqui agora nesse momento. Não duvide do que você é capaz. Faça dos teus dons e os teus talentos a tua espada, o teu escudo. Use os teus dons e talentos não para favorecer somente a ti, mas compartilhe com os outros necessitados. Porque eu chamei você e te escolhi para fazer funcionar todos os teus dons, todos os teus talentos,
tudo o que eu, o Senhor dos Exércitos, te entreguei. Desenterre tudo. Coloque para fora com sabedoria, sabiamente. Use-os para glorificar e exaltar o nome do teu Senhor, o nome do teu Criador, o nome do teu Pai da graça. Utilize tudo o que você sabe. Tenha perseverança. Persevere. É hora de andar sobre as águas. Não seja você como Pedro. Andou em poucos minutos e depois se afundou. Permitiu que a tempestade, juntamente com trovões e relâmpagos e ventania forte, soprasse na sua direção e ele caísse. Ande sobre as águas, corajosamente. Seja você corajoso, corajosa, eu sei lá para quem é essa palavra. É errando que se aprende. É no erro que se aprende a acertar. Os acertos vêm através dos erros. E os erros vêm através dos acertos. Seja humilde. Pratique com humildade tudo aquilo que Ele te entregou. Use com capacidade, porque você tem capacidade para usar do que você tem. Não importa se o tipo do teu talento só tem 1, 2 dons, 3 ou menos. Mas use-os para fazer a glória do Pai, para mostrar o Pai, para que veja o Espírito dele sobre a tua vida, diz o Pai dos Exércitos. Aleluia. Pedro seguiu alguns passos para viver o extraordinário na vida dele e também seguiu alguns passos para perder o extraordinário. Tem muita gente aí fazendo igual Pedro, usando alguns passos para viver o extraordinário da vida em si e seguindo outros passos e fazendo desses outros passos perder o extraordinário da sua vida e com isso afunda. A princípio, Pedro pede o que quer. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Antes de tudo, nós temos aí nessa mensagem o que saber, o que queremos e o que queremos conquistar, pois a gente pede e muitas das vezes a gente é que não sabe esperar. Depois Pedro teve uma resposta do Eterno: venha. Olha aí a palavra do Salvador. Vem. Pode vir, venha. A seguir, Pedro acreditou que era possível e então deu os primeiros passos. Ele acreditou que era possível ele chegar até o Salvador lá naquele lugar, ali onde ele estava. Ele apenas acreditou. E muitas das vezes a gente nem acredita, nem um pouquinho. Até aqui Pedro estava indo bem. Aí vemos aqui, rever os passos. Passo 1. Saber o que quer, se quer e pedir. Passo 2. Acreditar que é possível. E o passo 3. Dar os primeiros passos. Mas, a seguir, vieram os passos 4 e 5. E Pedro então perde o que tinha conseguido. Vem o passo 4 e 5, que é o passo do medo,
e o passo do desespero. Pedro desvia a atenção do Salvador, que era o consumador daquilo que ele queria, andar sobre a água, e passa a olhar ao redor, reparando no vento forte, olha lá como eu falei. Assim o medo se instala dentro dele, e o medo é o oposto da fé, olha aí, ó. O medo é o oposto da fé. O medo faz com que a igreja se afunde, se amedronte, se desespere e venha escolher a praticar o errado. Porque o medo e a fé não andam junto, porque o medo não vem do eterno, mas a coragem sim vem dele. Sem fé, Pedro afunda. Podemos parar por aqui. Revendo, olha só. Passo 4. Olhar para as dificuldades e se amedrontar. E o passo 5, afundar, que é não atingir o objetivo. Infelizmente tem gente que afunda e que não atinge o objetivo que tem desejado decidir. Aí acaba afundando. Eu quero dizer para você que ouve e acredita nisso que eu estou falando. Que acredita na palavra, na mensagem verdadeira do evangelho, da graça, da pureza e genuinidade. Que não deixe esses 2 passos aí te fazer como tomar a decisão, igual como Pedro tomou a decisão. Que é o passo 4, que é olhar para as dificuldades do teu dia a dia, ao teu redor. E quando tu olha para as dificuldades ao teu redor no dia a dia, você sente na mesma hora um medo, te amedronta. Pessoas que te cercam ao teu redor, até mesmo dentro no teu dia a dia, a tua volta, te amedrontando com coisas, com palavras, com gestos, com atitudes, com ações. E aí você se amedronta por devido a essas pessoas, se afaste dessas pessoas. Passo 5, afundar, que é não atingir o objetivo. Muitas das vezes a gente não consegue atingir os nossos objetivos, porque a gente se desespera na hora. Ai, eu não vou conseguir porque tá difícil aqui de entender esse negócio aqui. Não vou conseguir. Aí quanto mais a gente fala dentro da nossa mente que não vai conseguir, aí o universo ele envia de volta a resposta. Aí a gente acaba não conseguindo e afunda e não atinge o objetivo. E não foi para isso que o Eterno te chamou. Talvez você esteja aí perguntando assim: mas o que isso tem a ver comigo? Essa passagem da Bíblia ela tem profunda relação com objetivos que temos na nossa vida. Você já parou para se perguntar o que teria acontecido caso se Pedro não tivesse desviado a atenção dele? Com certeza ele andaria até o Salvador sem maiores problemas. Assim também é a nossa vida. Todos temos objetivos. Cada um de nós temos objetivos. Estamos em constante busca de evolução nas mais diversas áreas profissionais, pessoais e espiritual. A história de Pedro nos mostra o que nós devemos fazer para termos sucesso diariamente. Primeiro, olha só, são 5. Primeiro, saber o que se quer é o que é isso? É pedir. Segundo, acreditar que é possível. Terceiro, dar os primeiros passos. 4, continuar agindo sem olhar para os lados. O que é? Ouvir as críticas, as circunstâncias externas e até mesmo a voz do interno. E o 5, ter sucesso. O que acontece quando nós não temos fé? Eu vou falar logo muito rápido aqui, porque a bateria já está se encerrando aqui.
Repare no seguinte: Pedro não foi desamparado pelo mestre quando lhe faltou fé. O que aconteceu foi que ele deixou de viver o milagre que o Salvador tinha para ele naquele momento. Às vezes a gente faz pedidos ao Criador, mas no fundo não acreditamos que é possível ele realizar aquele pedido que a gente fez a ele. Sabia disso? Felizmente a gente, na forma e no limite humano, a gente chega a fazer esses questionamentos aí. Outras vezes até começamos a viver um milagre, mas duvidamos que seja possível no final. Como a gente é terrível. Em ambos os casos, repare bem. O Criador ele tinha um milagre para nós. E o que nos impediu de vivenciá-lo foi nossa distração e falta de fé. Muitas das vezes a nossa distração e a nossa falta de fé é que faz a gente não conquistar a terra prometida e não passar, e não conseguir atravessar, né? Existe ainda mais uma possibilidade de o nosso milagre não acontecer. Pode ser que aquilo que estamos pedindo não se alinhe com o que o Pai quer para a nossa vida. Todos nascemos com habilidades e dons dados pelo Divino. Todos temos nossa missão. Se o que você pede não se alinha com essa missão, provavelmente essa porta que você está querendo abrir, ela será fechada pelo Pai da Graça, para o seu próprio bem. É isso mesmo. Tudo isso aqui é verdade. Muitas das vezes a gente pede, e aí acaba pedindo, aí depois vê que aquilo não acontece, aí saímos, aí ficamos na hora aborrecidos e ficamos com aquele toque assim na nossa cabeça, dizendo assim: o Pai não esqueceu de mim, ele não quer saber de mim, não lembra de mim, tá nem pra mim, não me abençoou, não fez isso, não fez aquilo outro, não atendeu ao meu pedido, e etc. Às vezes, meus amados, Ele sabe o que irá nos fazer bem e o que não irá nos fazer bem. Se teve alguma vez que você entrou na presença dos santos no secreto, e lá no teu secreto você pediu algo que você desejava e aquilo não aconteceu, é porque o Pai viu que aquilo não era para o teu bem. Viu que aquilo que você pediu iria te afastar. Eu, por exemplo, eu já tive muitas coisas que eu queria alcançar e conquistar, mas eu não consegui conquistar aquilo. E aí na hora, nos primeiros dias que eu orava, eu pedi assim: Senhor, eu quero essa tal coisa aí. Eu não vou dizer o que é. Não quero compartilhar muito aqui não. Mas vou falar. Já aconteceu comigo de eu desejar no meu coração ter aquilo para mim. E aí eu fui ao secreto, na presença dentro dos santos, em oração, silenciosamente, somente eu e ele, no secreto, secretamente, somente eu e ele, e pedi aquilo: Senhor, eu quero alcançar aquilo. Chegou, eu chorava pedindo para ele, de meu pai. E aí pedia, quando foi no belo dia, aquilo não chegou até mim. Aí nesse primeiro dia, nesse belo dia, eu me aborreci. Poxa, que aquilo não veio. Por quê? Era para me ter alcançado aquilo. Mas que coisa chata. Eu não consegui aquilo que eu queria, que eu tanto orava pedindo. Poxa, mas que chatice, não vem. Que chato, odeio. Aí eu começava a reclamar.
começava a lastimar, falando, que porcaria chata, esse negócio enjoado não vem, eu peço e não vem esse troço chato aí, oxi. Senhor, meu pai, tu esqueceu de mim? Aí começava a falar, começava a lamentar, começava a ficar reclamando, olhando pro céu e... Hoje eu sei que aquilo que eu pedi, no secreto orando, chorando, não veio até mim, porque não era para mim. Porque se aquilo viesse para mim, ia me tirar da presença dele. Ia desviar-me do caminho da verdade. E hoje eu tenho gratidão. Antes eu não sabia, mas hoje eu sei. Hoje eu sei. E isso hoje gera para mim, no meu sentimento, gratidão. Porque o Criador, ele sabe o que é bom para nós e o que não é. E a mesma coisa você. Ele sabe o que é bom para você e o que não é bom para você. Ele sabe a intenção do teu pensar e do teu coração. Que fique essa mensagem para você, com o carinho, tá, do Espírito. E outra coisa, não se distraia com aquilo que tá te cercando ao teu redor. Ouça a voz do teu interno. Dentro do seu subconsciente existe uma voz que deseja a todo momento falar contigo. Ouça esta voz dentro do seu subconsciente. Ouça ela e medite nisso, ouvindo esta voz no teu subconsciente, falando contigo, te ensinando, porque ela sabe o que é melhor para ti e o que não é, o bom para você. Eu vou ficando por aqui e que o Espírito do Pai fale melhor ao teu coração através desta palavra. Pois fique na paz e que o Eterno Soberano abençoe-nos neste dia. Muito obrigado pela companhia dos amados e queridos irmãos. Fiquem na paz.